Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elias Matemático. Hoje com a aula de equações diferenciais, fatores integrantes. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber notificações, deixe seu like e não esqueçam dos comentários. Vamos para a aula aqui comigo, você aprende. Fatores integrantes. Quando multiplicamos uma equação da forma m de xy mais n de xy dy dx igual a zero, que não é exata, por uma função μ de xy, de forma que a nova equação seja exata, chamamos essa função μ de xy de fator integrante para equações exatas. Ou seja, nós vamos pegar equações agora desse tipo, certo? Igual da aula passada que nós vimos equações desse tipo, todas elas que nós vimos eram exatas, certo? Aí quando encontrarmos uma delas que verificarmos que ela não é exata, aí vamos encontrar uma função, essa aqui, que quando multiplicarmos essa equação por esta função, e a equação vai tornar-se exata, então essa função vai ser chamada de fator integrante, certo? Exemplo. Considera a equação. Pegar a equação 2y vezes 1 mais x ao quadrado dy dx menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado igual a 1 mais 2x ao quadrado. Vamos chamar aqui a equação 2. Nós vamos trabalhar aqui o tempo todo com essa equação 2, certo? Olha, para esta equação, menos 2xy ao quadrado, 1 mais 2x ao quadrado, menos 1 mais 2x ao quadrado. Esse termo estava no segundo membro, eu passei para cá. Passou negativo, certo? Ele era positivo. Mais 2y vezes 1 mais x ao quadrado vezes dy dx igual a zero. Isso é a última equação que nós acabamos de ver, do exemplo 1. Apenas a gente passou tudo para o primeiro membro e organizamos, certo? A m de xy vai ser isso aqui, ó. Ok? M de xy é isso, é menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado menos 1 menos 2x ao quadrado. E por sua vez, n de xy será o coeficiente de dy dx, que é 2y vezes 1 mais x ao quadrado. Assim, a gente vai derivar m em relação a y. Ou seja, vamos calcular a derivada parcial de m em relação a y. Olha só, o y está aqui. Vamos só derivar o y. Derivada de y ao quadrado 2y. Esses que estão acompanhando aqui o y são constantes. Vai só repetir. E aqui vai dar zero. Derivada do constante, zero, né? Vai ficar derivada parcial de m em relação a y. Vai ficar menos. Aí dá 2y. 2 vezes 2 dá 4. xy. Sobre 1 mais 2x ao quadrado. E a derivada desses termos aqui vai dar zero. Agora, derivando n de xy, derivando parcialmente em relação a x, certo? Deriva só esse 2x, que aqui a derivada de 1 dá zero. Derivada de x ao quadrado dá 2x. 2x vezes 2y, 4xy. Percebem que as derivadas são diferentes. Para serem exatas, teriam que ser iguais. Ok? Portanto, a equação não é exata. Agora, multiplicando a equação 2 por μ de x igual a 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado, a gente vai pegar a equação 2, a equação do exemplo 1, né? E vamos multiplicar todo por essa equação, μ de x. Ok? Vamos fazer isso. Obtemos 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado vezes 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dy dx, menos 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado vezes 2xy ao quadrado, sobre 1 mais 2x ao quadrado, igual a 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1 mais 2x ao quadrado. A gente pegou nossa função, que é essa aqui, ó, e multiplicou toda a equação, certo? Nessa primeira multiplicação vai ficar 1 vezes isso aqui, ó, certo? Vai ficar no numerador. O denominador repete. Aqui, 1 vezes 2xy ao quadrado fica 2xy ao quadrado.
E os denominadores são iguais, aí vai ficar 1 mais 2x ao quadrado. E por último, esse termo, ó, a gente vai cancelar, vai ficar apenas 1. E teremos 2y vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, dy dx, menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, não é isso? Igual a 1. Passando tudo para o primeiro membro, esse termo aqui eu vou colocar na frente, certo? Aí fica menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado. O 1 está positivo, passa negativo, menos 1. Mais 2y vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado dy dx igual a 0. A nova equação é do exemplo 2 da aula anterior, que, como já mostramos, é exata, certo? Na aula anterior de equações exatas, certo? A gente trabalha com essa equação aqui. E a gente verifica que ela é exata, certo? Vocês, qualquer um que queira ter interesse, vai dar uma olhada, se ainda não viu a minha aula de equações exatas, a gente trabalha, a gente resolve essa equação. Ela é uma equação exata. Quando a equação tem um fator integrante, que depende apenas de uma das variáveis x ou y, podemos determiná-lo da forma como é mostrado a seguir. Vejam bem, pessoal. Esse fator integrante ele caiu de paraquedas, certo? Nós multiplicamos toda a equação por ele. Mas como nós encontramos? Certo? Nós vamos agora descobrir como encontrar esse fator integrante. Vamos lá? Exemplo 2. Considera a equação do exemplo 1. 2y vezes 1 mais x ao quadrado dy dx menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado igual a 1 mais 2x ao quadrado. A questão do exemplo 2, ok? Vamos supor apenas que exista uma função μ de x, tal que, ao multiplicarmos a equação por μ de x, a nova equação seja exata. Ou seja, a gente vai supor, vamos fazer de conta que nós não sabemos ainda, supor que vai existir uma função, essa μ de x, tal que, ao multiplicarmos essa equação aqui, certo? Essa equação por essa função, ela vai tornar-se exata. Se ela vai tornar exata, então vai satisfazer essa condição aqui. A derivada parcial de μ vezes m em relação a y vai ser igual à derivada parcial de μ vezes n em relação a x. Que isso é que determina que a função é exata, ok? Olha, μ depende apenas de x. É μ de x. Então, nessa derivada aqui em relação a y, μ é uma constante. Ela sai da derivada, vai ficar μ vezes a derivada de m em relação a y. Já aqui, a gente está derivando em relação a x, nesse segundo, então vai ser a derivada do produto. Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vamos fazer isso. Ou seja, μ vezes derivada parcial de m em relação a y é igual a derivada de μ, desculpa, em relação a x vezes n, mais μ vezes a derivada parcial de n em relação a x. A gente pega esse termo aqui e passa para o segundo membro. Tá positivo, vai passar negativo. Vai ficar μ vezes derivada de m em relação a y, menos μ vezes derivada de n em relação a x, igual a derivada de μ em relação a x vezes n. Nós agora vamos ter o seguinte, a derivada de μ em relação a x vezes n é igual, colocamos o μ em evidência, aí ficou a derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x. O que nos resta agora, ó, esse n passar dividindo. Assim, μ de x deve satisfazer a equação diferencial, ó, de μ dx igual a derivada de m em relação a y, menos derivada de n em relação a x sobre o n. Passamos a dividindo, vezes μ. Assim, reciprocamente, se a derivada, essa parte aqui, o segundo membro, certo? É uma função apenas de x, então a solução da equação diferencial de μ dx sobre derivada de m em relação a y menos
derivada de n em relação a x sobre n em relação a y, vamos chamar de 3, que nós vamos usar essa aqui, essa equação aqui, é um fator integrante para a equação diferencial. Então, nós vimos como é que se encontra o fator integrante, é através daquela equação diferencial, certo? Agora, em particular, para a nossa equação 2, que nós estamos trabalhando com ela desde o início da aula, que é 2y vezes 1 mais x ao quadrado dy dx, menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, igual a 1 mais 2x ao quadrado. Essa equação nós já organizamos ela no início da aula. Já vimos quem é m de xy e n de xy. Derivamos m em relação a y, derivamos m em relação a x. Temos todos esse resultado no início do vídeo. Você dá uma olhada lá, certo? Aí temos que esse é um cálculo que nós achamos para obter o fator integrante, não é isso? Vamos substituir a derivada de m em relação a y, que nós já temos, derivada de n em relação a x, tudo isso em relação a essa equação, e o n de xy dessa equação, ok? Substituindo, vai ficar menos 4xy sobre 1 mais 2x ao quadrado, menos 4xy. Quem quiser conferir é só voltar um pouquinho, que no início da aula tem esses valores. E o n é 2y vezes 1 mais x ao quadrado. Aqui, nós vamos tirar o MMC, certo? Que, na verdade, é o seguinte. Vai ficar menos 4xy e esse menos 4xy multiplica o denominador aqui, 1 mais 2x ao quadrado. Vai ficar menos 4xy menos 4xy vezes 1 mais 2x ao quadrado, sobre 1 mais 2x ao quadrado. Isso sobre 2y vezes 1 mais x ao quadrado. Certo? Repete aqui. Percebam que o menos 4xy aparece nos dois termos. Vamos colocar em evidência. Então vai ficar menos 4xy vezes 1 mais 1 mais 2x, extendo o parênteses. Vem para cá, né? E aqui esse 1, que tem um termo aqui, menos 4xy. Se eu fizer menos com mais do 1, vai ficar menos, certo? Isso aqui fica positivo. E repete, 1 mais 2x ao quadrado sobre 2y vezes 1 mais x ao quadrado. Aqui, olha, vai ficar 1 mais 1, 2. Fica 2 mais 2x ao quadrado. Percebe? Então vai ficar, olha, 4xy vezes 2 mais 2x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado. E esse 2 aqui, ó, nós passamos multiplicando, ó, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, podemos cancelar, ó, 2x ao quadrado com 2 mais 2x ao quadrado. E vamos ficar apenas com menos 4xy sobre 1 mais 2x ao quadrado. Ok? Agora, o que é que a gente vai fazer? Assim, a equação 3, que é a equação diferencial, que nós obtemos como um fator integrante, torna-se, que foi essa aqui, ó, derivada de μ em relação a x vai ser, olha, menos 4x sobre 1 mais 2x ao quadrado μ, que é uma equação separável que deve satisfazer o fator integrante μ de x para a equação 2. Agora eu vou multiplicar a equação 3 por 1 sobre μ. E obtemos. Vai ficar 1 sobre μ vezes μ igual a menos 4x sobre 1 mais 2x ao quadrado. A equação 3 é a última que nós tivemos aqui, né? O μ estava aqui. Aí passou dividindo aqui, né? Integrando-se em relação a x, vamos integrar aqui ambos os membros em relação a x. Vai ficar a integral de 1 sobre μ vezes μ' dx igual a integral de menos 4x sobre 1 mais 2x ao quadrado dx mais c. Fazendo-se a substituição μ' dx por dμ, obtemos integral de 1 sobre μ dμ igual a integral de menos 4x sobre 1 mais 2x ao quadrado dx mais c. Ou seja, integrando 1 sobre μ d de μ, nós vamos ter ln de μ, do módulo de μ.
igual à integral de menos 4x sobre 1 mais 2x ao quadrado dx. Essa integral aqui é simples, por substituição. Vamos fazer ela aqui. Copiando a integral aqui, nós temos integral de menos 4x sobre 1 mais 2x ao quadrado. Chamando 1 mais 2x ao quadrado de u, nós vamos ter que 1 é mais 2x ao quadrado e d de u vai ser 4x dx. Observem, aqui nós temos menos 4x dx, não é isso? O menos sai da integral. 4x dx vai ser u du. E 1 mais 2x ao quadrado, u. Então, nós vamos ter menos integral de du sobre u. Isso é igual a menos ln do módulo de u mais c. Olha, mas quem é u? U é 1 mais 2x ao quadrado. Então, nós vamos obter menos ln de 1 mais 2x ao quadrado mais c. Aqui a gente pode desprezar o módulo, pois esse número 1 mais 2x ao quadrado ele é positivo para todo o valor de x real. Vamos copiar o resultado aqui. Vai ficar ln do módulo de u igual a menos ln de 1 mais 2x ao quadrado mais uma constante, c1. Passando esse termo para o primeiro membro, ele está negativo, vai passar positivo. Vai ficar ln do módulo de u mais ln de 1 mais 2x ao quadrado igual a c1. Aqui a gente pode usar a propriedade dos logaritmos, certo? Então, vai ficar logaritmo de u vezes 1 mais 2x ao quadrado, igual a uma constante c1. Aplicando-se a exponencial, obtemos a solução geral para a equação 3. Vai ficar, quando aplica a exponencial, como são funções inversas, né? Então vai ficar só a função aqui, μ vezes 1 mais 2x ao quadrado igual a ela, mais ou menos, a gente está eliminando o módulo, joga mais ou menos para o outro lado, é elevado a c1, que isso aqui é uma outra constante, chamada de c. Eu passo esse termo aqui dividindo, e μ vai ser igual a c sobre 1 mais 2x ao quadrado, que esse c sendo 1 é justamente o fator integrante que nós usamos no começo da aula, para transformar a nossa equação em uma equação exata, que inclui o fator integrante usado no exemplo 1. Agora vamos fazer um exemplo bem simples, bem didático para vocês. Exemplo 3. Resolva a equação x mais y mais x ln de x dy dx. É bem simples, certo? Solução. Para esta equação, ó, nós temos quem é o m de xy, vai ser x mais y. O n de xy, x ln de x. Vamos derivar m parcialmente em relação a y. Assim, a derivada de m em relação a y vai dar 1. Aqui em relação a y é uma constante, fica 0. Derivada de y é 1. E derivando parcialmente n em relação a x, vai ficar, ó, a derivada do produto. Vai ser a derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, ln de x, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. A derivada ln de x é 1 sobre x. Cancela x com x, fica ln de x mais 1. Vejam que são diferentes. Ok? Como a derivada parcial de m em relação a y é diferente da derivada parcial de n em relação a x, então a gente vai supor que existe uma função μ de x, tal que, ao multiplicarmos a equação, a nova equação seja exata. Ao multiplicarmos essa equação aqui, certo? Vamos acreditar que existe uma função μ de x, que ao multiplicarmos essa equação, a nova equação vai ser exata. Vamos ver. Esse passo que nós vamos usar aqui é o que vocês vão usar em todas as equações que for desse tipo. Vejam que não é complicado, não, é simples. Você vai primeiro pegar, olha só, essa μ de x vai ter que satisfazer essa situação. A derivada de μ vezes m em relação a y vai ser igual à derivada de μ vezes n em relação a x, não é isso? Aí temos que, aí a gente pega aquela fórmula, certo? Derivada de m em relação a y menos derivada de n em relação a x sobre n. Ora, quem é a derivada de m em relação a y? Nós vimos agora, deu 1, não foi?
E aqui, a derivada de n em relação a x deu ln de x menos 1. Certo? 1 menos ln de x mais 1, deu mais 1, desculpa. E n de x, y é ln de x. Só substituir. Agora, tirar do parênteses, fazendo relação do sinal, a gente vai ficar 1 menos ln de x menos 1 sobre x ln de x. Cancela 1 com menos 1. Nós vamos ter menos ln de x sobre x ln de x. Também podemos cancelar ln de x com ln de x. Vai ficar igual a menos 1 sobre x. Então, μ de x deve satisfazer a equação diferencial. Ó, a gente faz o primeiro passo, agora joga na equação diferencial. D de μ, d de x igual a, pega o valor que nós obtemos, menos 1 sobre x μ. Esse μ vai passar para o outro lado, dividindo. Ó. Fica 1 sobre μ, dμ dx igual a menos 1 sobre x. E agora a gente integra. Integrando-se em relação a x, obtemos. Quando nós integramos, a integral de 1 sobre μ dμ vai ser ln de μ. Ln do módulo de μ. Sempre vai dar isso. É igual a menos integral de 1 sobre x dx. A integral daqui também dá 1 sobre x. Né? Dá ln do módulo de x. Então, vamos ficar ln do módulo de μ igual a menos ln do módulo de x. Certo? Aí, esse é uma propriedade exponencial. Nós vamos pegar o menos aqui, que é o menos 1, e vai para o expoente, certo? Propriedade do logaritmo, né? Aqui tem um logaritmo dos dois lados, a gente pode aplicar a exponencial. E obtemos a solução geral para a equação. Que equação nós estamos falando? Da equação que determina o fator integrante, certo? Vai ficar μ igual a x elevado a menos 1. Isso é μ igual a 1 sobre x. Vamos escrever dessa forma. Então, esse aqui é o fator integrante da nossa equação, certo? O μ de x é igual a 1 sobre x. Vamos pegar esse fator integrante e multiplicar toda a equação. Vejam que vai ser simples. Esse aqui é o fator integrante. Lá. Multiplicando a equação por μ de x igual a 1 sobre x, obtemos. Vai ficar o seguinte, a equação é essa. X mais y mais x ln de x dy dx igual a 0. Né? Vamos multiplicando, vai ficar 1 sobre x, que é o fator integrante, esse aqui, ó, vezes x mais y, mais 1 sobre x vezes ln de x dx. Ó, aqui, cancela, fica 1. Aqui fica x, y sobre x. E aqui eu vou cancelar x com x, vou ficar apenas com ln de x. Então, vamos ficar com 1 mais 1 y sobre x, mais ln de x dy dx. É a nova equação que a gente obtém. Nós obtivemos essa equação aqui, certo? Ó, para esta equação, a gente tira o valor de m de xy, que é 1 mais y sobre x, e o n de xy, que vai ser apenas o ln de x. Assim, quando eu derivo m em relação a y, isso aqui dá 0, e aqui vai dar, ó, 1 sobre x, certo? Derivada de y é 1, aí fica 1 sobre x. E quando eu derivo n em relação a x, derivada do ln de x vai ser quem? 1 sobre x. Vejam bem. Deu igual. Como a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, para todo ponto do R2, com x diferente de 0, então a equação é exata no semiplano x maior que 0 e x menor que 0. Vamos encontrar uma função psi de xy tal que, olha, nós descobrimos que a equação é exata. E para solucionar, toda vez segue esse mesmo roteiro, certo? É uma receita. Vamos ter que encontrar essa função. Para isso, a gente pega duas equações. A derivada de π em relação a x vai ser igual a m de xy, que no nosso caso, o m de xy é 1 mais y sobre x, certo? E a derivada de π em relação a y vai ser igual a n de xy, que é o nosso caso é L de x. Sempre esse passo, certo? Esse passo. A derivada de π em relação a x igual a m de xy.
e a derivada de π em relação a y igual a n de xy. Feito isso, a gente integra essa primeira equação. Integrando a primeira equação com relação a x, temos, vai ficar assim, ó, a integral da derivada de π em relação a x dx igual a integral de m de x, y dx, mais um h de y, mais uma constante, essa é a nossa constante, certo? Como a gente está integrando essa função que depende de x e y em relação a x, a nossa constante pode ser uma função que dependa de y. Pode ser uma constante mesmo, então vai depender apenas de y, certo? Mas quem é m de xy? M de xy é 1 mais y sobre x. Dx mais a minha constante, h de y. Aqui eu posso separar a integral de dx mais a integral de y sobre x dx, mais minha constante h de y. Ora, agora eu vou integrar. Isso aqui é a integral da derivada de π em relação a x, a integral da derivada é a própria função, vai dar π de xy igual a essa integral aqui. Vai ficar assim. Portanto, a integral da π de xy igual a x mais a integral de dx, né, deu x, mais y, ln de x, mais a minha constante h de y. Agora, o que nos resta é encontrar esse h. Encontrando o valor de h, nós resolvemos a equação. Tá ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar essa função π e substituir na equação 2, certo? Substituindo este valor π de xy na equação, que é a equação 2, é a segunda equação lá que a gente fez, a derivada de π em relação a y igual a n de xy igual a ln de x, ok? Aí, no lugar do π aqui, eu vou substituir a lei de formação aqui do π. Vai ficar assim, ó. Obtemos a derivada em relação a y de, o nosso π é x mais y ln de x mais h de y, igual a ln de x. Aí eu saio derivando. Derivando aqui esse x em relação a y dá 0. Derivando aqui, o y dá 1, fica ln de x, e aqui fica a derivada de h em relação a y, certo? Aí fica ó, ln de x, porque aqui deu 0, não é isso? E mais a derivada de h em relação a y, igual a ln de x. Olha só, o ln de x aqui em dois membros, certo? Então h de y vai ser 0, eu posso cancelar, certo? Aqui vai dar 0. A derivada de h em relação a y vai dar 0. O que implica que, olha, h de y vai ser uma constante. Então encontramos o h, e o h, como eu falei, poderia ser uma constante, no máximo uma função que dependa só de y, certo? É uma constante. Substituindo este valor de h de y, obtemos, nós vamos substituir aqui, ó, certo? Então vai ficar π de xy igual a x mais y ln de x mais c, certo? Que aqui é a solução da nossa equação. Vocês viram que é simples, não é tão complicado, é só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo, ok? É isso aí, pessoal. Agora é só praticar. Vamos pegar os livros e resolver o exercício. E até a próxima aula. Valeu!